pessoal, boa noite. Nossa oitava aula aqui do curso. A gente antes estava com o professor Caio, da mesma empresa, mas o Caio teve um problema de saúde, precisou se ausentar, mas trouxe para a gente o Alan Lopes, que a Júlia vai apresentar já já, então que vai fazer uma excelente explanação aqui, com certeza, para a gente. Então eu passo a palavra para a Ju. Só uma coisa que a gente esqueceu de combinar, Caio, você prefere que as pessoas façam as perguntas ao longo da sua apresentação ou no final? Eu prefiro que... Desculpa, eu prefiro que as pessoas façam, me interrompam, que troquem, que a gente converse, até porque eu vou pedir aí para a galera falar um pouquinho, então, Interagir. Fechado. exatamente, vai ser Então, o ótimo. pessoal já tá então ciente de como que é o procedimento. Ju, apresenta aí, então, por favor, aí o Alan. Obrigada pela presença, obrigada, Alan, por estar aqui com a gente, por substituir o Caio e engrossar o caldo desse curso que está sendo incrível. Esse é um tema super aguardado, hype, falado, e eu acho que ninguém melhor do que o Alan, que é Product Manager da Lumix Studios. Para quem não conhece, a Lumix ela é uma empresa que, e aí você me corrige, tá, Alan? Desculpa, eu dei uma improvisada aqui, mas que faz os NFTs, inclusive fez o da reserva. E o Alan ele é formado em Direito pela UFRJ e como Product Manager pela instituição Awari. Atualmente ele opera como Head de Produtos do 55 Unit, a maior coleção de NFTs lançada por um estúdio brasileiro. Então, Alan, muito bem-vindo e a palavra é com você, está com você. Muito obrigado, Camila, Júlia. É um prazerzaço estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri aí durante o tempo nesse mundo de Web3. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então acho que eu vou pedir até uma orientação para vocês sobre o horário aqui. A gente tem que terminar mais ou menos por que horas? 7h30, mas acho que sempre pode estender um pouquinho, não tem problema. Não, beleza, beleza. E aí eu queria mandar um abraço aí do Caio também, nosso CEO. Eu e o Caio, a gente tem uma história longa, porque a gente começou na graduação junto, né? A gente começou a fazer Direito na UFRJ. Já no meio da graduação, o Caio percebeu que a área dele era mais tecnologia, eu ainda insistia ali. A gente terminou o curso, mas quando a gente terminou, o Caio já tinha partido para essa área de empresa, de tecnologia, e aí acabou montando essa empresa junto com o Gabriel Poverelli, que é um dos founders da Lumix Studio. E até para falar um pouquinho da Lumix, ela é um estúdio, o primeiro estúdio brasileiro voltado para a Web3, para fazer uma ponte entre marcas e pessoas da Web2 para trazer para a Web3. Então, a gente tem uma responsabilidade ali de não só de criação de NFTs, mas criação de produtos, ativação de marca, fazer com que as pessoas trazer essa cultura, o mindset, principalmente para essa galera, né, do Latam, latino-americana, sobre o conhecimento sobre NFT, sobre investimentos, oportunidades e como funciona esse mundo. Então, eu trouxe uma breve explanação aqui, uma apresentação em PowerPoint, e aí eu já vou deixando aí, como a Camila tinha falado, como a gente já acordou, eu vou fazer perguntas para vocês, eu quero que isso seja o mais interativo possível, porque eu acho que o método de aprendizado, onde uma pessoa fica falando e as outras ficam escutando, às vezes não é ideal, eu gosto de ter essa troca, então eu vou lançar aí uns questionamentos que eu acho interessantes para vocês, e eu acho que a gente já pode começar aqui. Então, né, já falei um pouco sobre a Lumix. Quem não quiser abrir câmera ou não quiser falar pelo microfone, pode mandar a pergunta por escrito também, que a gente dá uma olhada aqui e responde, até pedir ajuda para as meninas aí, se alguém mandar uma pergunta e não tiver visto, pode me interromper, vai ser legal. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o contexto em que a gente vive atualmente. A gente tem né, todo mundo que vive esse momento de Web3, ou que estuda um pouco aí sobre internet, os teóricos dividiram mais ou menos o tempo da internet mais ou menos em 3 espaços, né? Web 1, Web 2, Web 3. Então, a gente sempre está passando por uma constante revolução. A Web 1 seria ali, né, época de 1990, onde foram implementados os primeiros protocolos, redes de internet, onde você tinha tudo centralizado em servidores, e esses servidores, o usuário ele não tinha muita interação, mas a partir do acesso à internet, você tinha acesso a conhecimento.
apesar dele estar centralizado, era um conhecimento onde as pessoas poderiam ter acesso a informações. O que foi revolucionário no Web 2, em comparação ao Web 1, e aí foram a forma como você lidava com esses dados. Então, foi o boom aí das startups que teve, né? Airbnb, Uber, a forma como você lidava com esses dados que estavam na internet. Ou seja, você poderia não ter mais só acesso aos dados, mas agora você poderia interagir com eles de uma maneira diferente. E já a Web3, ela é voltada para uma internet descentralizada. E aí, o que a gente traz aí no conceito de internet descentralizada? Aí a gente vai ter o conceito de blockchain. Não sei o quanto vocês já estão por dentro aí nesse conceito de blockchain, mas eu acho que eu posso passar aqui para um conceito rapidinho para todo mundo ficar a par do que seria blockchain. Então, imagina que na Web 1 você tinha a internet concentrada nos servidores. Servidor da Google, servidor da Amazon, esses grandes servidores, e se alguém mudasse alguma coisa dentro desse servidor ou hackeasse esse servidor, toda a informação era perdida. Aí, com a inovação da Web3, com a blockchain, com esse tipo de protocolo, acontece que vocês têm que imaginar que a internet ela não está mais em um único lugar, a internet está em todos os lugares. Então, imagina que um pedacinho da internet está no computador da Camila, um pedacinho está no computador da Júlia, um pedacinho está no computador da Larissa, ou seja, se alguém hackeia o computador da Camila, ainda tem um pedaço da internet no computador da Júlia. Então, a internet ela fica mais segura. Ou seja, os dados, por mais que eles tenham sido apagados ali, você tem uma espécie de backup em outro computador. Ou seja, você descentraliza a informação e traz uma maior segurança e uma maior transparência. Algo que não era possível antes desse sistema de blockchain. E aí a gente está no início da Web3, que combina o ethos descentralizado e governado pela comunidade da Web 1 com a funcionalidade avançada da Web 2. Ou seja, você tinha informação que ela já deixou de ser centralizada em um polo, e a interação que você tinha, você traz para uma internet que é descentralizada. E aí você acaba criando várias ferramentas que são utilizadas nesse mundo de Web3. Algumas delas, por exemplo, a NFT, eu vou abordar um pouco mais para frente. E aqui eu trouxe um gráfico que eu acho muito interessante, comparativo, já que a gente está falando aqui sobre, né, propriedade intelectual, marca. Eu acho que é bem legal um comparativo aqui da evolução da internet com relação aos ganhos, né? E aí a gente está falando de valor acreditado. Então, na primeira, né, parte da Web 1, a gente tinha os e-commerce, a gente tinha os navegadores de desktop, então a gente tinha toda uma infraestrutura dedicada, e o valor nessa época era de 1 trilhão, tá? de dólares. Então, assim, bastante dinheiro. E a partir da Web 2, onde você tinha rede social, você tinha o Airbnb, por exemplo, as startups, onde você mudou a relação e a funcionalidade na internet, o valor ele tá diretamente atrelado a esse tipo de evolução social. Então, aí a gente começou a ver uma subida assim, né, acentuada no valor acreditado a esse tipo de revolução. E aí a gente tem, depois disso, a Web3, que é descentralizada, e você só vê o mercado, né, subindo. Apesar de termos um mercado aí de cripto, né, para quem tem investimento em cripto, ele é um investimento muito volátil, mesmo assim você vê uma expansão de mercado e criação de oportunidades. E aí eu trouxe aqui mais ou menos uma comparação né, por setores, empresas de Web 2, empresas de Web 3, né, que mudaram a forma de que a gente interagia com a internet. Por exemplo, na Web 3, na Web 2 a gente tinha a Amazon S3, que seriam, né, nuvens que centralizavam os protocolos de internet, e a partir da Web 3 já temos novas empresas que cuidam disso. Então tem algumas espécies aqui de, por exemplo, DAOs. Eu não sei se vocês sabem o que são DAOs, mas são modelos descentralizados de governança dentro de empresa. Isso é um tipo muito legal que a Web3 tem proporcionado, né? As pessoas terem um modelo de governança diferente entre as empresas. Estou dando uma olhadinha aqui no chat, tá legal? E aí o que acontece? Essa revolução da Web3, ela trouxe a criação de, como eu estava falando, ferramentas. Então temos a blockchain,
criptomoedas, DeFi, NFT, DAOs e metaverso. A gente vai passar aqui, né, a expor mais firme os conceitos de NFT, mas aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre, né, o blockchain a gente já falou, mas a gente pode falar sobre criptomoedas, DeFi, DAOs e metaverso. Eu vou deixar essa informação um pouco mais para frente aqui na aula, porque eu deixei no slide mais lá para o final. Mas vamos lá falar sobre NFTs. NFTs são ativos digitais únicos registrados na blockchain que trazem consigo escassez, originalidade e propriedade. Então tá, vamos lá. Quando a gente fala de NFT, a gente está falando de um token não fungível. O que seria essa ideia de token não fungível? Essa ideia de token ela nasceu com a ideia de criptomoedas. O que eram as criptomoedas? Criptomoedas eram tokens considerados fungíveis. Os tokens fungíveis são aquele mesmo conceito de fungibilidade, né, que a gente até pode ver um pouco no direito civil, que é você pode trocar por outro, ou é como se fosse uma moeda. R$10 atualmente, se você for trocar por outros R$10, você ainda possui o mesmo valor daquela moeda. Diferente das NFTs. As NFTs elas são únicas, ou seja, quando você tem uma NFT, você não pode trocar por outra. Ela traz consigo esse sentido de escassez e originalidade. E o valor dela está literalmente atrelado a essa escassez. E esse valor, ele nasce do valor que a própria comunidade dá para essa NFT. E aí vem o conceito de comunidade dentro de, quando a gente vai falar de NFT. Assim como, por exemplo, qual é o lastro do dinheiro hoje em dia? E é uma pergunta que eu deixo aberto para vocês. Qual é o lastro do nosso dinheiro hoje em dia? Alguém quer responder? Qual é o lastro do real? Por que R$10 vale R$10? É do governo, não é? Exatamente. O governo vai lá, uma assinatura do Paulo Guedes, ele diz, olha só, R$10 está valendo R$10. E a gente lida que esses R$10 estão valendo os R$10. Mas, no mundo de NFTs, o que dá o lastro para o dinheiro não são entidades governamentais centralizadas, é a própria comunidade. E aí eu vou compartilhar a tela depois, mas eu vou mostrar para vocês projetos de NFTs que são artes que são totalmente simples, são algo que você diria, nossa, e aí é um conceito que muitas pessoas têm sobre NFT, né? Por que NFT vale tanto? Por que eu não posso tirar uma simples foto, um print screen e botar na minha tela, né? O brasileiro tem muito essa concepção de NFT. Foto do macaco, eu vou tirar uma foto dele, colocar aqui e pronto, eu tenho essa NFT. Mas não é assim que funciona, porque o conceito atrelado ao NFT é o conceito que o valor atrelado ao NFT é o valor que a comunidade dá a essa NFT. Ou seja, você pode ter, de fato, tirar uma foto, tirar um print screen e botar na sua tela, mas você não vai ter aquele asset digital, por exemplo, na sua carteira, você não vai ter a propriedade dele. E até porque, se você for levar em consideração o direito de propriedade intelectual, se você estiver usando algo que seja de outra pessoa, né, você não tem os direitos de poder comercializar uma imagem, de utilizar sem autorização, e isso aí pode acabar gerando os problemas legais. Então, a propriedade intelectual está muito ligada a esse conceito de escassez e originalidade das NFTs. Então, esse é um ponto aí que a galera vem debatendo bastante, tem alguns casos nos Estados Unidos atualmente, né? Principalmente do Bored Ape, porque tem algumas coleções que elas te dão o direito de você utilizar a propriedade intelectual, por exemplo, da arte que você comprou numa NFT, mas tem outras que não, e isso está sendo amplamente debatido, é algo muito interessante de se estudar. Então, a NFT ela pode ser utilizada de diversas formas. Tem PFP, que é basicamente aquelas fotos que você coloca de perfil, mas essa é só uma das poucas utilidades de uma NFT. Ela pode ser utilizada como ticket, pode ser utilizada como investimento, pode ser utilizada como um item de um game, porque a NFT em si, o que ela é? Quando você tem essa questão da blockchain, ela valida dados. Ou seja, ela é transparente e segura. Com isso, nasceram os contratos, smart contracts, que a gente chama, que são os contratos que registram a sua titularidade em cima daquele asset digital. Então, quando você consegue comprovar que alguém é dono de algo, por exemplo, uma NFT, você pode utilizar ela
como forma de autenticação, por exemplo, como um ticket. Teve um evento essa semana passada, em Nova York, que foi um dos primeiros eventos onde, para você entrar no evento, você precisava ter uma NFT. Então, você passava ali o NFT, gerava um token ali de 15 segundos e você podia entrar no evento. Uma das utilidades de uma NFT, por exemplo. Ou você pode utilizar a NFT como uma foto de perfil, uma identidade. Então, são diversas as possibilidades de você estar utilizando uma NFT como foto de perfil, etc. E aí eu vou até trazer uns casos daqui a pouco sobre influenciadores que estão utilizando NFT de diversas formas. Tem uma bem polêmica aí, vou deixar de surpresa para o final. Então, tá, a gente tem NFT como foto de perfil, que eu já falei, NFT como colecionável, e aí vem muito dessa coleção da reserva. Eu vou até apresentar para vocês um pouco. Essa é a coleção da Reserva X, que foi uma coleção em que eu tive diretamente ligado com o lançamento. A gente participou ali, ia para a sede da Reserva todo dia conversar com o CEO da Reserva, o Rony Wesley, com o Pedro Cardoso, que era o responsável pela área, um dos sócios responsáveis por essa área de inovação. E aí, lá dentro, eles criaram a Reserva X. E eles quiseram ativar a marca, queria ser uma das primeiras marcas, ativar a sua marca dentro da Web3. E eles fizeram isso através do lançamento de uma coleção de NFTs. Eles são chamados os Pistol Birds, né? Aqui tem 3 só, mas na verdade são 6. São muito legais. E aí eu posso passar o link para quem quiser dar uma olhada depois no OpenSea, porque eles se mexem, é uma arte que se move. E tanto que essas NFTs aí são 6 versões, né? Tem o Skull Bird, o Wild Bird, Electra Bird, tem o Electron. Eu não coloquei todos aqui na foto, mas o que acontece? Elas foram mintadas, e aí deixa eu até abrir aspas aí, uma tecla SAP, que o mint de uma NFT, o que é um mint? O mint é quando você cria uma NFT. Então, você vai lá, é como se você estivesse assinando o contrato, passando essa propriedade para sua conta, para sua carteira digital. E a carteira digital a galera costuma chamar de wallet. Então, vamos colocar aqui, né, 2 princípios. Wallet é a sua carteira digital e mint é quando você cria essa NFT e passa para a sua carteira digital. E eles realizaram um mint dessa coleção a 0,125 Ethereum. Ethereum é uma das blockchains que existem várias blockchains. Existe a Polygon, existe a Matic, existe várias blockchains que validam transações, cada uma com a sua especificidade, nível de segurança, nível de gasto que você tem para interagir com a rede. A Ethereum é uma das mais caras atualmente. Então, para um brasileiro, foi um preço elevado, em torno de... Na época, o Ethereum devia estar $1.700, um Ethereum. Então, foi mais ou menos de R$2.000. E aí a gente conseguiu fazer a venda de um supply, e aí supply é quantas NFTs vão ter em uma coleção, tá? Então, quando alguém fala, o supply de uma coleção é quantas NFTs essa coleção ela vai estar fazendo dessa vez. Então, por exemplo, uma primeira coleção pode ter 1.000 NFTs, pode ter 2.000, 3.000, vai depender muito de como a empresa vai pensar em fazer esse lançamento. Mas o que eu achei mais legal e que foi uma experiência muito boa foi ver como a comunidade reagiu a esse lançamento. Ou seja, por mais que seja algo caro, por mais que seja algo que às vezes as pessoas não enxerguem o valor, a comunidade ela abraçou a ideia e, cara, deu sold out em menos de 24 horas. Tipo, foi sensacional, foi um sucesso, e mesmo por um preço tão alto, digamos assim, e essas NFTs elas não estavam atreladas apenas à arte, elas traziam benefícios consigo. Ou seja, atualmente, os projetos que eles são considerados projetos que valem a pena são os projetos que, além de te dar NFT, eles trazem benefícios. Então, por exemplo, quem tinha uma NFT da reserva, ele vai ter direito a uma mentoria com o Rony, vai ter direito a um casaco, vai ter direito a poder ter uma visita guiada dentro da fábrica da reserva. Então, a maioria dos projetos eles são desenvolvidos baseados a entregar para a comunidade algum valor além
que seja, por exemplo, apenas uma foto de perfil. São N as maneiras de você atrelar valor a uma NFT, atrelar valor a um produto que você está desenvolvendo. Então, essa aqui é uma das formas. Outras formas são como passe de acesso. A gente colocou aqui... Alan, Oi? Estou te interrompendo porque a gente tem uma pergunta que eu acho que faz um gancho um pouco com o que você acabou de falar. O Felipe Monteiro está perguntando no chat. A originalidade do NFT está mais atrelada à originalidade do token em si, mas não necessariamente à originalidade da obra que possui esse NFT atrelado, correto? Você pode falar um pouquinho sobre? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. A originalidade desse texto está mais atrelada à originalidade do token em si, mas não necessariamente... Então, vamos lá. Depende. A originalidade do NFT está mais atrelado, e aí vamos ter dois lados que a gente pode olhar essa pergunta. Porque você vai ter a originalidade, por exemplo, eu posso fazer uma NFT atualmente de uma obra registrada, por exemplo, um Mickey, tá? Se eu fizer obra autoral da Disney. A originalidade do token, ele vai ter uma originalidade porque aquele token é único, independente de eu estar utilizando uma obra, uma arte que seja protegida. Então, ela tem essa originalidade, que pode acabar gerando algum problema legal para vocês de propriedade intelectual, tá? Mas, normalmente, o que acontece? O token, e aí fazendo uma ligação com propriedade intelectual, quando você faz um token de uma coleção, de uma arte que seja original sua, aquilo serve como forma de você validar, e aí tem até alguns casos que estão sendo discutidos. Eu queria até ter trazido, mas não deu tempo de eu pesquisar aqui a jurisprudência nos Estados Unidos, de você, por exemplo, tá validando aquilo ali, a sua propriedade intelectual, sem você ter um registro de fato em um órgão, por exemplo, um INPI, tá? Mas você consegue comprovar que aquilo é da sua autoria. E aí a gente está falando de direitos autorais, né? Direito autoral vai lidar muito com essa questão de originalidade e anterioridade. Então, você consegue comprovar a sua anterioridade através de um token. Porque como ele é único e você consegue ter todas as informações dele, de quando ele foi criado, de onde ele veio, né? Não necessariamente quem criou, mas de onde ele veio, do contrato que ele foi criado. Se você tiver como comprovar a autoria do contrato, você consegue comprovar a autoria da obra. Então, existem até muitas, e aí algumas startups, tem uma ou duas aqui no Brasil, que está se utilizando de, ao invés de você registrar uma obra, por exemplo, na Biblioteca Nacional, você fazer uma espécie de registro no smart contract, na blockchain. Então, tem esses dois lados que você pode olhar pela originalidade. Mas cada token é único, independente do que você estiver registrando ali naquele token. Então, nunca vai ter um token igual ao outro. Acho que eu consegui responder, Pedrão ou Felipe, ou ficou alguma dúvida? Não, acho que conseguiu responder sim. É perfeito. Eu vejo, quando eu li ali que o valor do NFT ele vem da escassez, da originalidade, e você comentou mais alguma outra característica, certo? Sim, foi. Deixa eu ver. Não lembro qual que foi a última. E da propriedade. Isso. E daí é o que eu fico batendo na tecla, porque eu trabalho, obviamente, com propriedade intelectual e para mim, a originalidade sempre vai vir da obra. Então, o valor do NFT, na minha visão, eu posso estar completamente errado, mas vem muito mais dessa segurança de você entender, segurança da propriedade e da origem, mais do que da originalidade. Então, você consegue auditar de onde que ele veio, se ele veio de um... Enfim, foi mintado aí por uma empresa que tem segura, enfim, esse tipo de coisa, muito mais do que a originalidade. Para mim, o valor do NFT, da obra que está ali, da originalidade em si, vem do autor e o quanto esse autor é conhecido, se ele realmente não infringiu direitos de terceiros. Então, é só por isso que eu tenho visto muitas aulas de NFT e isso nunca sai da minha cabeça, tá? Então, por isso foi a pergunta, para ver várias opiniões e tentar formar uma linha de raciocínio aqui. Cara, não, perfeito esse seu pensamento aí, é uma coisa que às vezes a galera não acaba debatendo muito, mas realmente o que você falou não está errado, faz sentido de você ter esse âmbito de você ter origem, da onde vem, né, isso trazer valor, mas
tudo vai depender, porque o que acontece? Quando você tem aí, né, comunidades voltadas para NFT, comunidades de Web3, tem muito projeto que, de fato, eles ferem propriedade intelectual de terceiro e eles ganham muito dinheiro em cima disso. E se você entrar no OpenSea agora, você vai procurar várias coleções aí, não as mais famosas que estejam ligadas a marcas, mas de terceiros que é possível, porque é muito fácil você esconder a sua identidade dentro da Web3. Então, assim, você consegue esconder quem você é. Você não consegue esconder para onde por exemplo, para onde os ativos estão indo. Um Ethereum, uma criptomoeda. Você consegue chegar ali no Etherscan, que é um site que ele registra todas as operações dentro da rede de blockchain de Ethereum e a Schematic também, você consegue ver todas as transações. Então, ou seja, tem muitos ataques hackers, né, a grandes blockchains, empresas, que eles roubam o Ethereum e você consegue ver em tempo real para onde aquele Ethereum está indo. E dentro da cadeia de Ethereum. Às vezes você consegue ver até para onde, qual é a carteira e a carteira física que eu estou falando é uma conta de banco para onde foi transferida. E é muito nesses casos que as pessoas conseguem encontrar hackers ou pessoas que acabaram roubando, né, hackeando aí os ativos de outras pessoas. Mas o que acontece é o seguinte, você vai ver muita obra de NFT que dentro da comunidade que está tendo valor, as pessoas sabem que está ferindo propriedade intelectual de terceiro, mas no fim do dia, é aquilo que eu falei, quem vai definir o valor de uma coleção vai ser a própria comunidade. E aí é uma coisa até mais questão moral e ética de se discutir, mas é algo bem subjetivo. Mas o que você falou também, assim, funciona muito para empresas grandes, ativação de marca dentro do metaverso, isso aí faz todo sentido. E só complementando, eu acho que muitas pessoas que podem ser aí, eventualmente podem vir a comprar um NFT e estão empolgados com o hype, enfim, elas, quando escutam, né, que tem valor porque é original, enfim, elas podem se enganar e, no fundo, eventualmente podem ser enganadas, né, comprar um NFT que reproduz uma obra violando direito terceiro e, no fundo, aquele NFT não tem valor nenhum, né? E porque ele está violando e, de repente, pode até, né, entrar lá numa carteira que não tem como você deletar, né? Consegue inativar o NFT, enfim. Então, é só por conta disso mesmo. Mas valeu, obrigado. Muito boa explicação. Valeu. Vamos continuar aí. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode mandar. Para fazer uma complementação, pensando aqui, que eu acho que também é importante, porque tudo bem, podem existir NFTs que não são de fato originais, mas tem muitos que são obras originais, que são obras criadas para aquilo. Então, vai existir de fato uma originalidade naquela obra que está dentro daquele NFT. Então, acho que a gente tem esses dois polos no fim do dia, né, Alan? Tem, exatamente. E é muito interessante o tipo são muitas possibilidades dentro da Web3. Existem muitas pessoas, teve uma coleção há pouco tempo que eu achei incrível que eles fizeram, que foi uma coleção de arte, onde você comprava NFT, você mintava NFT, e aí você tinha, em 2 meses, você tinha opção, porque era uma arte, era um quadro pintado por um artista. E aí você tinha a opção de você dar burn, e burn é quando a gente chama que você, por exemplo, deleta a NFT, né? Mas só quem é o dono da NFT pode fazer isso. E ou você dava burn na carteira e recebia uma versão física daquela arte, ou você continuava só com a versão digital. Ou seja, e a coleção assim fez bastante sucesso, a galera começou a comprar e aderir a essa ideia. Então, assim, o valor ele vai estar muito intrínseco e é um valor muito subjetivo. Atualmente eu tenho visto vários projetos que, por exemplo, eles têm entregado bastante valor no projeto, então, como o da Reserva, onde você, além de ter NFT, você tinha visita guiada, tinha mentoria com sócio, CEO da Reserva, e, assim, foi um sucesso, mas eu estou vendo muitos projetos que têm esse tipo de pegada e não está fazendo sucesso. Por quê? Porque a comunidade, às vezes, não está aderindo àquela marca, aquele conceito. Então, assim, quando a gente tem que pensar em comunidade, em ativação de marca dentro do mundo de Web3, principalmente voltado para NFT,
é você pensar em build community. Tipo, você tem que construir uma comunidade, você tem que ver o que a comunidade quer. Se você já tiver uma base de fãs, por exemplo, como a reserva, é mais fácil de você lidar com isso. Mas se você vai começar um projeto do zero, ou até mesmo você quer trazer uma marca para o metaverso, ou se você é um influenciador, e aí vai ter o caso do Pedro Scooby, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele tentou fazer isso, de trazer para o metaverso, e assim, ele não obteve muito sucesso, mas assim, tem a ver com comunidade, tem a ver com a forma de lançamento, e é um caso bem específico que eu quero falar um pouquinho mais no final da aula. E aí vocês vão se surpreender aí por quanto o Pedro Scooby estava vendendo a NFT dele. Foi um preço aí, já vou dando spoiler aí, 90 mil para tirar foto com o Pedro Scooby, gente. Então, assim, é aquilo. Se vocês acham que venderam, obviamente não vendeu. Obviamente não vendeu. Mas eu quero chegar logo nos slides finais, que são os melhores slides aí para a gente debater, que são esses famosos influenciadores aí que estão lançando NFTs aí no mercado. Vai ser legal. E aí vem o que a gente estava falando aí, quando a gente está falando de Web3, a gente fala de NFT, mas a gente também fala muito de metaverso, é muito ligado uma coisa a outra. E o metaverso é um mundo digital imersivo que as pessoas vivem com identidades independentes, relacionando-se a partir de troca de valor acordada socialmente. Atualmente, assim, o conceito de metaverso, as pessoas acham que é algo muito novo, o metaverso. Mas, na verdade, o metaverso é algo já bem antigo. E você vai ver que o metaverso está muito ligado ao mundo digital de games, né? Há muito tempo já existia um formato de game que se chama RPG, né? E tem os MMORPG, que são basicamente onde você faz uma roleplay, que eles chamam, que é você viver no mundo digital como se você estivesse vivendo no mundo físico. Uma das primeiras empresas a fazerem isso de jogos, né, que fez muito sucesso, foi o GTA. GTA é um jogo lançado há muitos anos, tem várias versões, tem até o 5 atualmente, e aí a gente consegue perceber que com o último lançamento do GTA, eles lançaram um modo multiplayer, onde você consegue viver uma vida lá dentro. Isso é bem interessante. Tem muitas marcas atualmente que estão interessadas nesse modelo de negócio. E tem muitas marcas sendo ativadas lá dentro. Teve até ultimamente o Banco do Brasil, ele fez um servidor de GTA, não sei se vocês chegaram a ver. O que é engraçado, porque GTA é um jogo de assalto ao banco, e eles criaram, o Banco do Brasil criou um servidor de GTA. Ou seja, parece um pouco, né, não conexo, mas é muito pela sensação de querer trazer comunidade, querer atingir um público diferente, né, que é o público aí mais geração Z, que está muito ligado, fortemente ligado com esse tipo de visão de viver, né? De viver uma vida dentro de um mundo digital. E aí aqui a gente tem mais ou menos o que seria o metaverso, que ele está relacionado, né? Ele é uma interseção entre crescimento de streaming, de nuvens, de VR, AR, acessibilidade a conteúdos de criação, né? O metaverso ele é muito mais expandido hoje pelo crescimento de tecnologias que possibilitam as pessoas a acessarem esse tipo de tecnologia, porque, querendo ou não, você precisa de hardware, né? Você precisa de computadores, às vezes, que eram mais potentes antigamente para poder acessar esse tipo de conteúdo, e atualmente, pelo celular, você consegue entrar no metaverso. Você tem aplicativos, ferramentas, por exemplo, como o do Samsung, que você tem um óculos virtual, você coloca o seu celular no óculos e você está acessando o metaverso. E, assim, apesar de ser algo antigo, é algo que está fazendo muito hype, muito sucesso hoje em dia. E tudo isso é responsável o que é responsável por possibilitar isso são todos esses 5 pontos que eu coloquei aqui na tela. Uma expansão descentralizada, técnicas de hardware avançadas, crescimento de games, de mídias sociais, tudo isso está entrelaçado. E aí a gente chega em 3 pontos muito, muito específicos quando a gente vai falar de NFT, quando a gente vai falar de metaverso, que é economia, identidade e experiência. Tá? O Web3 está muito ligada, e a gente pode começar aqui por experiências, novas experiências. As pessoas parecem que estão cansadas das experiências que elas já têm hoje em dia na Web2, elas buscam por experiências novas.
formas de se relacionar diferentes. Então, por isso que a Lumix ela surgiu, porque ela viu a necessidade no mercado de trazer essas experiências para as pessoas, para a Web3, para elas poderem interagir, para as marcas saberem se posicionar direito dentro desse universo, o que gera uma economia e traz uma identidade para as pessoas. Então, todos esses 3 pontos estão super ligados quando a gente vai falar de metaverso e de NFT. E aí eu vou falar um pouco das aplicações, que é a parte mais legal que eu acho da apresentação, que é mais ou menos mostrar uns cases para vocês de como estão sendo aplicados aí essas tecnologias, ativações de marcas, e aí tem influenciadores lá no final, mas agora eu vou falar mais ou menos de empresas, como as empresas estão se posicionando nesse mercado. Temos o metaverso aí e aí, não sei se tem alguma galera aqui que já jogou, né? Que é o Fortnite. Tem grandes empresas aí que estão, não só empresas como influenciadores, que estão acionando suas marcas dentro desse tipo de metaverso de gaming. Tem pesquisas aí... Desculpa, gente. Tem pesquisas aí falando sobre o quanto isso está impactando economicamente, né, trazendo uma alta taxa de retorno. E aí o metaverso, basicamente, que a gente tem hoje, são desse mundo de games, tá? E aí é Fortnite, temos Roblox, vocês já ouviram falar, tem aquele muito famoso Minecraft. Alguém aqui já jogou Minecraft, gente? Nunca. Com certeza, quem tem filho, tem alguém que já jogou Minecraft aqui, que gosta de Minecraft. E a possibilidade do pessoal de estar realizando shows dentro desse tipo de metaverso, de estar colocando uma skin no boneco, por exemplo, existem ações de empresas, e aí tem do League of Legends, por exemplo, onde fizeram uma skin junto com a Gucci, e assim, vendeu astronomicamente. Então, isso é bem legal. Temos aí alguém no chat. Tem gente aprendendo com o filho aqui. Boa, Márcia. É isso. É o futuro. É engraçado, né? Antigamente a gente que ensinava, agora a gente está aprendendo com a nova geração, né? Isso é bem legal, essa dinâmica. E aí, trouxe exemplo aqui de uma outra marca, que foi o iFood dentro do... E, gente, é muito surreal esse roleplay, né? Games aí de GTA, assim, porque acontece que a pessoa, ela sai do seu trabalho, imagina você trabalhar aí, você trabalha de 8 da manhã às 4 da tarde, você sai do seu trabalho e você vai para jogar um jogo onde você trabalha lá dentro. Porque teve o iFood, eles fizeram essa ativação da marca deles dentro de um servidor de cidade alta, do servidor de GTA RP, né? GTA RP é chamado GTA Roleplay, que é chamado Cidade Alta, onde já foi Anitta, onde já teve ativação de marca como Jeep, Submarino, diversas marcas muito famosas. E o que acontece? Eles cedem a marca deles para dentro desses servidores e as pessoas elas trabalham como entregadores dentro do servidor para ganhar dinheiro do servidor e viver uma vida dentro do servidor. Ou seja, você tem uma jornada dupla de trabalho, mas você está se divertindo na segunda. Que parece ser, assim, para mim, quando eu tive a minha primeira, né, a experiência com isso, eu fiquei, gente, como assim? Parece ser algo surreal. Não faz sentido, porque eu vou querer trabalhar 2 vezes. Mas, assim, é a forma, vai muito aquilo que eu falei, experiência. Ali ele está trabalhando, mas para ele está se divertindo, ele está num jogo, então é a forma dele de se fazer as coisas diferentes e você poder ativar a sua marca e aí você poder captar e aí até monetizar dentro do jogo com isso. É muito interessante, e aí você tem um grande alcance. E aí, por exemplo, a Anitta foi dentro desse servidor, foi lá, fez um show, isso é muito bacana de se ver. E aí a gente tem aqui uns gráficos, né, falando sobre downloads dos jogos, como isso acabou impactando, né, na questão econômica. Esse gráfico aqui eu vou passar por ele um pouco mais rápido. E aí a gente tem aqui alguns tipos de metaversos. A gente tem o Sandbox, que é um que está sendo lançado agora. Tem muita marca aí querendo entrar dentro, ativando suas marcas dentro do Sandbox. E aí temos aqui mais ou menos um mapa de como é esse metaverso. Então temos cada figura aí onde tem uma marca que eles compraram uma land
a gente chama de land esse espaço onde, dentro do metaverso, é como se essas empresas fossem donas desse espaço. Então, todo onde tem esse espaçozinho aí com uma marca, é como se dentro desse mapa eles fossem donos dessa parte. Então, é como se fosse dividido em bairros, só que bairros, as marcas são donas de bairros dentro do mapa. E isso é bem legal. Tem o do Facebook também, que é o Decentraland. Esse aqui é o Sandbox, tem o Decentraland do Facebook aí, né? O Mark Zuckerberg está vindo forte com essa questão. E aí já tem muitas marcas, por exemplo, Outback, Samsung, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, não vai sair, gente, mas a marca de roupa aqui. E a galera, eles criam seus avatares, trocam ideias e experiências com outras pessoas sem sair de casa. Você sai de casa sem sair de casa, isso é muito interessante, gente. E as marcas, elas estão pegando forte nesse movimento, tanto com esse movimento aí do Meta, né? Tenho informações aí privilegiadas que o Mark Zuckerberg ele vai ativar essa questão de NFT no Facebook daqui a pouco tempo, então ó, já podem ficar ligados aí. E aí tem eventos, marcas que fazem eventos dentro desse metaverso, existem shows, como eu falei da Anitta, que teve no GTA, mas aí existem outros famosos que acabam fazendo shows, marcas que fazem eventos de desfile de moda, gente, dentro desse tipo de servidor. Então, esse é o atual momento que a gente está vivendo nessa questão de metaverso. E aí também, uma curiosidade interessante foi que, recentemente, o Netflix ele fez uma ação de marketing muito legal, que foi que no final de cada episódio aí de uma série chamada Love, Death, Robots, eles colocavam um QR Code na tela e você tinha acesso a uma NFT da série. Então, era uma espécie de caça ao tesouro, né? Então, isso mostra como a possibilidade de aplicação de NFTs ela é infinita se você souber utilizar da forma correta. Então, todo mundo que assistiu o episódio, uma parte do episódio ali não era sempre no mesmo minuto, você tinha acesso a um QR Code que te levava a esse site, e nesse site você podia mintar esse NFT. E tinha um número, né? Aí a gente vê aqui, 1 de 9. As 9 primeiras pessoas que assistissem e conseguissem pegar, pegaram. Quem não pegou, não pegou mais. Ou seja, trazendo aquela sensação de escassez, originalidade, o que traz valor para a NFT. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns influenciadores que lançaram algumas coleções de NFT. Temos a do Pedro Scooby. A do Pedro Scooby tem sido polêmica, porque ele lançou na blockchain da Matic, né, da Polygon, e aí tinha preços escaláveis. Então, uma NFT a mais barata era, acho que R$750, e te dava direito a, sei lá, acho que ter um encontro com o Pedro Scooby. Mas o interessante foi que ele lançou uma última versão que custava, gente, R$90 mil para você poder conhecer o Pedro Scooby. Tipo, para fazer um passeio com o Pedro Scooby. Gente, não tem como você pagar 90. E a comunidade não pagou. Talvez se fosse uma Lady Gaga, estivesse fazendo a festa. Mas isso aqui é só demonstrando quais são as aplicações que você pode ter da NFT. Ou seja, tudo bem que não foi uma das estratégias mais, digamos assim, inteligentes ter lançado por esse preço, mas assim, a possibilidade de você utilizar essa tecnologia para você vender coisas para uma fanbase de uma pessoa, um influenciador famoso, está virando tendência. E a galera está fazendo muito isso ultimamente. Mas não só para esse tipo de causa. Existem alguns atores que estão fazendo isso, atores, influenciadores, que estão fazendo isso voltado para uma questão mais social, e aí de você criar identidade de marca. Por exemplo, temos... daqui a pouco eu passo na do Neymar, mas eu quero mostrar essa aqui, Model of Creation da Madonna. Gente, a Madonna fez uma coleção que aí era para, entre aspas, né, nós nos propusemos a criar algo que esteja absolutamente, totalmente conectado à ideia de criação e maternidade. E se você for olhar essa coleção da Madonna, o dinheiro que ela ia ganhar, ela ia reverter para uma causa, né, para uma ONG. Mas é uma NFT um pouco curiosa, porque ela está nua e começa a sair coisas de dentro dela. Então começa a nascer uma árvore. Eu não trouxe aqui a imagem completa, porque eu não sabia se podia. Fiquei com medo, gente. Então, assim,
deixei aqui só para vocês procurarem depois aí, procurem na internet, dê uma olhada. Mas, assim, é curioso porque utilizando a tecnologia da NFT e utilizando né, já a estratégia que a Madonna é conhecida de fazer coisas polêmicas, eles conseguiram, e aí essa coleção foi um sucesso, eles conseguiram ganhar fundos aí para ativar essa marca aqui, que não é só da Madonna, é a Beeple também, que já é uma espécie de estúdio lá do lado de fora, que também é conhecido por criar coleções, digamos assim, polêmicas, né? E isso tem sido bem interessante, estão utilizando muito esse modelo de ativação, por exemplo, de marcas, de projetos sociais, isso é bem legal. E aí tem, por exemplo, também trouxe aqui a do NFT Star on Pass, que é a do Neymar, que tem o Song, isso aqui são todos jogadores de futebol famosos, acho que o Neymar e esse Song aqui são os únicos que estão ainda jogando, então aí demonstra que a NFT, os influenciadores estão utilizando isso aí como um método de ativação de marca, de poder, e esse aí é para ganhos pessoais, ou seja, toda a verba que eles vão ganhar vai ser dividida aí entre eles. Isso aí é um case bem interessante de se dar uma olhada. Temos a do Sylvester Stallone. Sylvester Stallone e o Rambo lançou atualmente uma coleção de NFT. E as perspectivas, agora eu vou falar um pouquinho das perspectivas nesse mercado. Desculpa, gente, deu uma travada aqui. Foi? O tamanho do mercado de metaverso em 2024, segundo a Bloomberg, vai ser de 800 bilhões de dólares, ou seja, gente, é um mercado que está com uma oportunidade gigantesca. Até eu estou quase criando uma coleção de NFT aqui para vender, porque, galera, é muito espaço que tem. E, cara, eu preciso compartilhar com vocês até uma coisa muito interessante. São projetos, assim, que você não consegue entender por que fazem tanto sucesso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá aqui. Eu vou entrar no OpenSea. Só um minutinho aqui. Vocês conseguem ver o OpenSea aqui aberto? Show. O OpenSea, o que é o OpenSea? O OpenSea é um marketplace onde são vendidas secundariamente as NFTs. Ou seja, quando você minta NFT, você criou esse ativo. Após esse ativo estar criado, você pode, e aí como é um asset seu, você pode negociar ele de diversas formas. Não necessariamente você precisa entrar num OpenSea da vida para negociar esse tipo de asset. Você pode simplesmente, a partir do contrato, passar para uma outra pessoa. Mas o método mais fácil, usual-friendly que atualmente se tem, são os marketplaces. E aí são chamados de vendas secundárias de NFTs. Atualmente, o OpenSea é um dos mais famosos. E aqui existem as coleções. E aí, quem quiser até se aventurar aí, né, investimento de NFT, pode dar uma entrada aqui, dar uma olhada nos projetos que estão sendo vendidos, quais que têm um maior alto número de volume. E normalmente a galera faz muito dinheiro nas vendas secundárias, porque o que acontece? Quando você entra numa coleção, por exemplo, eu vou entrar nessa coleção aqui, essa coleção é chamada de Otherside, né? Que são lands, e aí o que são lands? São aquele mesmo conceito que a gente tinha lá de Decentraland, de Sandbox, ou seja, são espaços que eles vendem dentro de um metaverso deles para as pessoas poderem utilizar. E aí você vai aqui em Buy Now, tem um preço mínimo que você consegue comprar uma land dessa. Atualmente 2,57 Ethereum, que na cotação atual deve dar uns 15 mil dólares por aí. Então, assim, gente, é uma coisa que a utilidade que eles têm aqui é uma utilidade legal, porque eles fizeram uma parceria com o Bored Ape, e aí não sei se vocês conhecem o Bored Ape, é aquela maior coleção dos macacos, né? E aí por exemplo, uma NFT do Bored Ape, ela custa atualmente, a mais barata para você comprar agora, 59 Ethereum. 59 Ethereum, assim, é muito dinheiro. Olha, essa aqui está por 29 Ethereum, isso é até barato. Ah, não, só que foi a última venda dela. Peraí. Então, mais ou menos é aqui, ó, 94 Ethereum que você consegue comprar um Bored Ape. Então, assim, são milhões de reais. Mas o que é interessante que eu queria mostrar para vocês não é isso. Isso aqui é mais ou menos uma forma de navegar aqui dentro.
mas eu queria mostrar para vocês essa coleção. Essa é uma coleção chamada GoblinTown.wtf. Ela está com um preço de 4,39 Ethereum. Olha esse tipo de desenho, gente. Assim, é um desenho que uma criança faria. Meu sobrinho de 10 anos faria um desenho desse. E aí você me pergunta, Alan, tá bom, mas o que esse projeto ele está entregando para a comunidade? Deve estar entregando algo bem legal. Cara, não, porque se você entrar no site deles, eles fizeram uma espécie de live, e a live deles foram eles falando em Goblin, então eles só gruinham. Então, assim, é muito uma questão, é engraçado, gente, que um floor price disso aqui, assim, sei lá, uns 20 mil reais, 40 mil reais, atualmente eu não sei quanto é que está a cotação do Ethereum. Mas o que eu quero passar para vocês é essa questão de comunidade. Quando você tem uma comunidade, eles definem o floor price de uma coleção. Quando você quer ativar uma marca dentro de uma marca ou um influenciador digital, você tem que ter muito cuidado para você entender que o Web3, como tudo é descentralizado, todas as questões elas passam por como a comunidade vai receber aquela ideia, como as pessoas vão receber aquela ideia, de criar uma comunidade, de criar um conceito. E é isso aí que está muito ligado ao Web3, que às vezes as grandes marcas não percebem, né? Muitas marcas querem entrar, por exemplo, no Web3. Teve uma marca que foi de sandália, Chicago Grandine, não sei. Eles entraram aí, eu não lembro o nome da marca agora, mas é uma marca brasileira que eles tentaram entrar aí no mercado de Web3 e floparam. Por que eles floparam? Porque eles não entenderam o conceito de comunidade por trás de você estar lançando uma marca, de você estar trazendo uma NFT dentro do metaverso, dentro da Web3. E essas oportunidades, elas são gigantescas. Yuga Labs, por exemplo, que é o estúdio responsável pela criação do Bored Ape, eles fizeram um levantamento aí num fundo de Venture Capital que até o Google investiu e foram 500 bilhões de reais que foram investidos na Yuga Labs. Existem muitos estúdios atualmente que eles estão com oportunidade. O mercado de Web3 ele vai crescer muito durante esses anos, e se você soubesse posicionar sua marca dentro desse mundo, são diversas possibilidades que pode ser feito. E aí, essas são algumas das aplicações que nós temos aí, que estão mais, digamos assim, quentes aí de NFT, né, que é saúde, segurança, regulação, pagamentos e comunidade, que é o que eu estava falando aqui, e hardware é muito voltado para essa questão de metaverso, porque, querendo ou não, para você poder acessar esse tipo de conteúdo, entrar no metaverso, você precisa de hardware, precisa de uma certa tecnologia. E é basicamente isso. Gente, esse aqui é o meu LinkedIn, esse aqui é o LinkedIn da Lumix Studio. Quem tiver interesse, tiver alguma pergunta para fazer, eu estou aberto aí, estou disponível para a galera perguntar e falar com vocês. Eu tenho, na verdade. Manda aí, Camila. É o seguinte, na verdade, eu vi também esses casos, né, mais difíceis de algumas celebridades tentando entrar nesse universo, né, que realmente vem como uma oportunidade de gerar negócio. Até acho que foi alguma aula aqui que eu não lembro qual que foi. Não sei se foi a do Pacete, que foi a primeira, que ele mencionou até a Vera Fischer, né, que ela fez NFTs também, com umas fotos antigas dela, e que, coitada, não conseguiu vender do jeito que ela queria, e etc. E aí ele até falou muito assim da importância de você entender um pouco quem é seu público, né? E o quanto de fato ele está disposto a inserir. Até uma marca, quando vai fazer uma ação num próprio ambiente de metaverso, ela perceber se faz sentido daquela forma, se ela vai de fato conseguir, né, tirar as pessoas do curso dela ali naquele, né, no game, no caso, para tipo ir para uma ação. Enfim, mas eu queria saber se dessas celebridades talvez menos óbvias, se você teve algum contato ou sabe de algum caso assim legal e que deu sucesso, e aí a que você atribui assim em termos práticos, assim, o que você viu de diferencial? Então, é assim, atualmente dessas celebridades e até das que chamam, né, de semi-celebridades ou celebridades que não são tão globais, eu não conheço nenhuma coleção que tenha dado 100% certo, que a galera tenha aderido bastante a esse projeto. Até se alguém tiver conhecimento de algum aí, pode compartilhar com a gente. Mas, assim,
o que eu sempre vou... quais são, assim, o que eu acho que são os dois principais gargalos? Acho não, né? Eu já comprovei com o tempo aí quais são os principais dois gargalos que a gente tem na hora de lançamento de uma coleção. As pessoas pensam muito que é muito difícil fazer a parte tecnológica de uma coleção de NFT, que o contrato é uma coisa difícil, ou que essa parte de Web3 é difícil. Muito pelo contrário, ela veio para ser a parte mais fácil da operação de você fazer um lançamento. Então, dois gargalos que eu vejo que são coisas muito diferenciais e fazem a galera assim hypar por uma coleção são, primeiro, a arte, e que assim é muito difícil você encontrar uma arte que faça sentido. Às vezes, por exemplo, e aí eu estou falando arte, não precisa nem ser para PFP. Se você vai utilizar, e aí a gente tem aquele exemplo aqui, né, do cartãozinho, por exemplo. Esse aqui, o NFT como passe de acesso. Tem uma arte legal, isso já é um primeiro passo para você trazer pessoas, tá? Tipo, as pessoas gostam dessa parte visual na Web3. E aí a gente está até fazendo um lançamento atualmente de uma ferramenta para a Web3, que tem uma arte muito legal, depois eu posso mostrar aqui para vocês, mas assim, isso é um dos fatores, e não é o fator mais importante, mas é um fator relevante. O segundo fator, tá, é a comunidade, e esse sobressai até por cima da arte. Por exemplo, como eu mostrei a arte do Goblin Tails, é uma arte basicamente muito feia. Mas o senso de comunidade que eles trouxeram, de pertencimento, é o que faz o sucesso de uma coleção. Quando você se faz... porque o que acontece? O sentido do Web3 é descentralizar. Ou seja, todo mundo se sentir fazer parte de um processo, ou de um produto, ou de uma comunidade, o que seja. E o que as pessoas não têm percebido, e as marcas não têm percebido, e quando elas vêm falar com a gente, tem muita marca que vem conversar com a Lumix e fala assim, queremos lançar uma coleção de NFTs. Mas assim, são umas marcas ou alguns famosos que têm um público que a gente sabe que não vai aderir. Por exemplo, se o Roberto Carlos viesse falar com a gente para lançar uma coleção de NFT, qual é o público do Roberto Carlos hoje em dia? As senhorinhas. Uma senhorinha, você acha que uma senhorinha vai conseguir criar uma wallet? Né? Não, eu sei que consegue, né? Tem a capacidade, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho até uma experiência que acontece que eu fui fazer a gente fez um lançamento da reserva e um dos sócios, ele tem 73 anos por aí, e ele não tinha uma wallet, e eu fui fazer para ele todo o processo. Só que assim, eu já tenho experiência com isso, e quando eu fui fazer esse processo para ele, a transação dele não ia, e era R$5.000, eu fiquei, pô, não posso ter perdido R$5.000 do cara da reserva, do sócio da reserva, porque senão eu vou ter que pagar isso. E assim, nunca tinha acontecido comigo. E foi tipo assim, meia hora para uma transação que normalmente leva segundos para acontecer. Isso faz parte da Web3. E eu já fiquei desesperado, né? Já caía suor que pingava. Gente, R$5.000, eu já quase indo embora, assim, de fininho. Era o Veras? Era o Veras? Não, era o Não? Zé Domingues. Ah, tá. Zé. E eu fiquei, meu Deus, vou perder R$5.000 aqui. Então, assim, é complicado. Uma das missões aí agora da Lumix, que a gente está desenvolvendo um produto não, uma solução, né? Que é você facilitar, tornar mais user-friendly essa questão toda de você poder fazer pagamento, de você poder comprar uma NFT de uma forma mais fácil. Porque a terceira barreira, que também é muito grande, gente, criar uma wallet, fazer uma transferência do seu dinheiro, enviar para uma exchange, uma Binance da vida, para você poder colocar em Ethereum, não é um procedimento muito fácil, não é óbvio. Tá? Muita gente já perdeu dinheiro com isso, tem muitos colegas que às vezes estavam com o computador com uma segurança comprometida, né? Estava hackeado, foi fazendo uma transação e a pessoa mandou o dinheiro para uma outra wallet, e aí perdeu tipo R$1.000, R$5.000. Então, assim, se você não souber o que você está fazendo, pode ser algo perigoso. Mas se você tiver uma orientação, tiver ali saber quem está te ajudando ali e fazer o procedimento certo, é super seguro. Mas é o que eu te falo. Você tem que saber muito olhar o público ao que você quer atingir. Um público game mais novo são pessoas que elas já têm mais experiência com tecnologia. Se eu vou fazer para um Roberto Carlos da vida, por exemplo, são pessoas que não têm muita intimidade. Então, para eu criar essa comunidade, conseguir vender isso, torna o processo muito mais difícil. Então, eu acho que é o que eu estava falando. Saber o público que você quer atingir, de que forma você quer atingir,
tá? E você construir isso junto com uma comunidade é o que faz uma coleção ter o sucesso. Obrigada. Eu tenho duas perguntas, Alan, na verdade. A Manda, primeira tem a ver justamente com o que a gente acabou de falar. Tem elementos para que aquele NFT tenha sucesso, que, né, você acabou de comentar. E aí vocês, né, um estúdio de NFT, ele faz essa curadoria, digamos assim, essa análise e ajuda e indica o que a empresa, ou o influenciador, ou o artista, enfim, que vai fazer, ou isso é uma coisa que uma outra empresa faz? Vamos lá. A gente passou por uma experiência com a reserva, e eu vou ser bastante claro, bastante transparente com vocês. Foi uma experiência desse lançamento aí das NFTs do Pistol Bird, onde a gente fez uma questão de prestação de serviço, onde ficamos responsáveis por essa questão de construir a comunidade, de cuidar de uma comunidade. Atualmente, a maioria das comunidades de NFT, elas estão concentradas no Discord, não sei se vocês conhecem esse aplicativo. Então, se você quer encontrar, você vai entrar ali no OpenSea, você vai clicar ali na coleção, você vai ver que sempre vai ter um link mandando para o Twitter e para o Discord. Parece que atualmente são as redes sociais para a Web3 que a galera utiliza bastante. Então, o que acontece? A gente, nesse caso, ficou responsável por fazer esse tipo de curadoria. Digo para vocês, assim, é um desafio enorme, tá? Não é uma coisa fácil de fazer, cuidar de comunidade, tá ali presente, fomentar uma comunidade. A gente conseguiu colocar mais de 6.000 pessoas para dentro do Discord, tá? E é muito de você saber também fazer essa correlação entre quantas NFTs você quer vender e quantas pessoas você tem, entre aspas, interessada em comprar esse NFT, porque de 6.000 pessoas que a gente tinha dentro do Discord, a gente vendeu 488 de supply de NFT. Ou seja, é uma relação, às vezes, muito maior do que você, por exemplo, se eu tiver 400 pessoas dentro do Discord, eu não vou conseguir vender 400 NFTs, entende? Porque muita gente, às vezes, está lá mais por curiosidade, para entender, e isso é legal, porque gera FOMO, mas, assim, de fato, pessoas que vão comprar, você tem que selecionar. Então, assim, é um trabalho muito difícil, tá? Não é algo fácil de fazer. Mas é possível, e principalmente se você já tiver uma marca forte, bem posicionada dentro do mercado, poxa, faz todo sentido, isso facilita bastante na hora de você trazer pessoas. Então, assim, a gente já teve esse modelo, não faz muito sentido para a gente ficar replicando isso porque não é escalável. Então, a gente teve esse modelo aí junto com a reserva. Mas para os próximos passos aí da Lumix, a intenção não é seguir mais muito nessa direção, porque, assim, dá muito trabalho, é muito difícil e desafiador, a gente até consegue fazer, mas isso toma muito tempo de todo mundo que está trabalhando dentro da empresa. Então, é um cuidado que você tem que ter ali de saber o que você está fazendo, para quem você está vendendo e como você está vendendo. Como você está ativando essa marca ou trazendo um hype em cima dela para o Web3. Muitas empresas aí, elas estão tentando entrar na Web3, mas às vezes elas não têm muita noção de como fazer isso, sabe? E aí acabam não fazendo de uma forma mais adequada. E aí são esses projetos que acabam não fazendo sucesso. Obrigada. E aí, minha outra pergunta, eu tô aqui fazendo pergunta, mas, gente, se vocês tiverem também, levantem a mão, falem ou botem aqui no chat. A minha outra pergunta tem a ver um pouco mais com o metaverso, que você falou bastante sobre, é um outro hype que está por aí. Quando a gente pensa em metaverso, a gente tem visto também muitos influenciadores entrando em metaverso, sim, mas os influenciadores avatares, né? Que são a Sabrina Sato com a Satiko, a Lu do Magalu e várias outras. Tem uma outra que eu sigo no Instagram também, que eu esqueci o nome dela, que ela é incrível. E eu queria, assim, se você pudesse falar um pouco, assim, o que você pensa mesmo, assim, da relação entre influenciador, metaverso, influenciador, avatar, influenciador feito por inteligência artificial e metaverso e Web3, enfim, fazer aí um mix de tudo isso. Faço. Olha só,
O metaverso, ele, como eu disse, ele já existe há um tempo. Você vê muitas, e aí você vê muitas ações, por exemplo, escritórios de advocacia querendo abrir, e isso foi uma demanda que teve bastante, né? Escritório de advocacia querendo abrir uma versão para o metaverso, né? Um escritório versão metaverso para poder atender clientes. E eu acho assim que é um hype e as pessoas elas querem fazer parte desse hype, mas às vezes a forma que elas fazem isso não faz muito sentido. Por exemplo, eu vou abrir um escritório de advocacia dentro do metaverso. Quantas pessoas você acha que de fato você vai conseguir atender lá dentro, ou qual o sentido que vai acabar fazendo isso no final do dia, sabe? Uma tecnologia para você acessar um metaverso, ela está muito mais atualmente, as pessoas têm muito mais acesso à tecnologia, mas ainda não é algo que simplesmente qualquer pessoa consiga entrar dentro de um metaverso. E eu não estou falando de metaverso de jogo, né? Até jogo é mais complicado, porque se você quer entrar no jogo, você precisa ter um computador, você precisa ter um videogame, isso acaba custando dinheiro, e para você ter uma imersão mesmo, você precisa ter um óculos VR. Então, tudo isso acaba gerando... Não é algo muito fácil nem óbvio de se fazer. Então, o que acontece? Eu vejo muito celebridades, artistas, que eles estão querendo entrar nesse mundo de metaverso porque eles acreditam ser um hype. É algo que assim vai evoluir com o tempo, as oportunidades são... Não, existem várias oportunidades, até porque o Meta, né, do Facebook, eles estão pegando muito forte nessa parte, e aí não é só com essa questão de metaverso, a questão de realidade aumentada, questão de NFT, ou seja, o Mark Zuckerberg, né, como eu estava falando, está investindo muito nisso, e eu acredito que vai ser uma realidade. Mas assim, o time que a gente vive hoje, para mim, né, em uma visão mais pessoal, não faz muito sentido você investir tanto em coisas novas para o metaverso. É mais fácil você utilizar aquilo que já existe, por exemplo, você entrar num jogo, um sandbox da vida. Eu acho que faz mais sentido de você investir do que você querer criar o seu próprio metaverso, querer criar um avatar super estilizado. Eu acho que fez sentido aí para... teve a Sabrina Sato, teve um outro cara que fazia muito TikTok, eu esqueci o nome, que ele pagou mais de 200 mil reais aí para fazer uma versão dele, Rangel, alguma coisa Rangel, 300 mil reais para fazer um avatar dele para o metaverso. Gamer também, né, que criou a versão que ela fala que é a irmã dela e que tem um outro perfil que é diferente. Então, assim, é algo que eles criam, às vezes nem está ligado tanto a metaverso, mas, assim, é algo que, para mim, agora não vale a pena você investir tanto, mas é que tem um futuro promissor, entende? Então, assim, no futuro, talvez isso se torne uma realidade mais, como eu posso dizer, uma realidade mais presente no nosso cotidiano. Mas tanto é que a Lumix ela não vem muito voltado para essa parte de metaverso ainda, porque a gente acha que é legal, é uma ideia, é um conceito bem bacana, mas que por hora o time dele ainda talvez não esteja acompanhando o passo da tecnologia e acesso à tecnologia que a gente tem hoje em dia, principalmente num país emergente como o Brasil. Talvez faça mais sentido lá para fora, mas aqui para a gente atualmente é legal, mas assim, não acho que é mais fácil você trabalhar com o que já tem do que tentar desenvolver novas tecnologias para essa área. Uma outra pergunta, posso? Já que ninguém tá... Pode, gente. A minha é a seguinte, é mais uma parte prática. Como é que funciona, assim, uma marca chega, então, querendo desenvolver uma parceria com vocês, tipo a Reserva. Vocês fazem, por exemplo, toda a parte do clearance, né, para ver as questões dos direitos autorais, vocês responsabilizam por isso. Vocês que fazem, por exemplo, inclusive ajuda nesse processo de pricing. Então, o erro que o Scooby passou, por exemplo, se estivesse com vocês, não teria acontecido. Com certeza. Como é que funciona essa parte assim operacional? Tipo assim, alguém batendo na porta de vocês, o que está incluso no pacote? Eu acho que isso é legal assim das pessoas terem uma Então, ideia. show. E aí eu posso trazer para vocês mais essa parte operacional, porque é mais a parte que eu faço, do que eu coordeno ali dentro da empresa. O que acontece? A gente não está mais muito nessa pegada de prestação de serviço, mas quando foi com a Reserva, eu posso dar o exemplo perfeito de como foi. A gente tentou criar o projeto junto com a empresa. Então, assim, o escopo do projeto a gente desenhou junto com a Reserva, então foi uma parceria ali entre a gente fazer
várias sessões de brainstorming entre o nosso pessoal e o pessoal deles para a gente primeiro desenhar um escopo do projeto, tá? E aí entender o que seria, se seria porque você, como a gente disse, existem várias possibilidades. Então a gente escolheu por uma arte que é uma arte animada e é difícil até de você utilizar como foto de perfil. Então a gente foi mais por essa área de colecionável, né? Que é uma artezinha bonitinha para você ter como coleção, e aí acaba gerando valor até mesmo pelo que você vai entregar. E aí a gente teve que fazer toda essa questão, né, de análise de preço, análise de mercado. A gente tem que ver como está o mercado, porque é um mercado volátil, tá? Então, assim, a gente não consegue, por exemplo, o preço do Ethereum está 1 hoje, mas daqui a 6 meses ou daqui a 2 meses foi mais ou menos o tempo que a gente levou para poder lançar a coleção da reserva, a gente tem que ficar de olho ali para poder ver essa questão do price, como você falou, e a gente tem muito que discutir, porque, por exemplo, o pessoal da reserva queria botar um preço, a gente falou, galera, esse preço não vai rolar, entendeu? Tipo, para o pessoal aqui do Brasil, entendeu? Não vai fazer sentido. E aí teve até questão aí de uma galera aí que também lançou uma outra coleção de NFTs aí, não vou citar nomes, mas eles falaram, não, esse preço está muito barato. E a gente falou, não, cara, não está barato, o preço está assim por causa disso, então a gente faz um estudo de mercado, a gente fala, é por causa disso, a gente vai fazer isso. E aí teve essa questão de legal também, que a gente teve que fazer pesquisa para ver se não estava ferindo direitos autorais. Essa coleção do Pistol Bird, teve uma discussão que a gente teve em uma reunião, se poderia ter problema com o direito autoral daquele canarinho da seleção, o canarinho pistola que a gente ficou falando, que teve na Copa de 2014, eu acho que foi 2014, e a gente teve que levantar essa questão e a gente viu, não, isso aí não tem nada a ver com a FIFA, não tem direitos autorais, então a gente pode fazer essa parte. Tinha a própria parte deles de legal, que ajudou a gente também em algumas questões, por exemplo, no mundo de NFT tem muito Ruffle, que é tipo um sorteio, uma rifa que você faz. E aí a gente queria fazer isso dentro do servidor, mas não pode, porque qualquer sorteio hoje em dia, Caixa Econômica Federal, senão você toma uma multa astronômica. E, assim, a gente teve que olhar todos esses pontos. Então, quando você vai fazer comunidade, tudo isso, a gente pega essa responsabilidade para fazer junto com eles, de cuidar dentro do servidor, de fomentar. Então, basicamente, a gente fica responsável por lançar a coleção, parte tecnológica, estudo de mercado e viabilidade, tá? A gente dá o que se faz. A arte, quem acabou fazendo foram eles, porque essa parte de desenho, de arte, não somos nós que fazemos. A gente constrói junto, a gente fala, não, talvez se não for dessa cor, for da outra, mas a gente só opina nessa parte, mas a gente não fica responsável por isso. A gente fica responsável por cuidar da comunidade, fomentar a comunidade e fazer o lançamento, que aí a gente cria um DApp, cria uma tecnologia para a pessoa poder entrar no site, mintar NFT, ter na carteira e criar o contrato, que é o smart contract. Essa é a nossa parte dentro de uma relação quando a gente vai fazer essa questão de prestação de serviço. E aí, por exemplo, tiveram empresas que queriam que a gente criasse coisas para o metaverso. Chegaram umas empresas aí, assim, para a gente não faria sentido agora, a gente viu que não faz muito sentido, mas assim, a gente escolhe criteriosamente quais projetos a gente vai entrar, porque a gente tem essa questão de comunidade e ver quem são as pessoas, qual é o público que a gente vai lançar, isso faz sentido. Então, a gente pega basicamente o projeto e lança junto com a pessoa que vem fazer a demanda com a gente, com a marca, né? Pô, legal. Bem legal. Tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Exato. Você quer que a gente leia ou você lê? Pode ler, gente. O Matheus Tavares está falando que a sua exposição foi excelente. E aí ele complementa falando que ele vê que os NFTs assumem muitas vezes papéis de verdadeiras marcas, designando um produto ou serviço específico. Lembrou daquele caso do restaurante, ótimo, do restaurante temático de um NFT da Bored Ape, que abriu recentemente. E aí ele complementa falando que no caso das marcas, ele acha que o registro no NPI é muito importante para fazer valer os direitos marcários frente aos usos não autorizados por terceiros com relação aos NFTs. Com relação a terceiros. E a pergunta com relação aos NFTs em si, é também recomendável esse registro quando ele desempenhar o papel de uma marca ou o rastreio por blockchain é o suficiente? Como que funciona essa questão? Ótima pergunta. Quem fez foi o Matheus, né? Então, Matheus, vamos lá. A NFT,
quando a gente faz a gente cunha uma NFT, a gente cria uma NFT, faz toda essa questão aí de direito autoral, com relação ao direito autoral, tá? Por exemplo, se eu vou criar aí um personagem, por exemplo, tá, para uma coleção, como Pistol Bird, com relação ao direito autoral, basta essa questão de você ter como comprovar a originalidade e anterioridade. Porém, é muito importante se fazer todos os... E aí eu não estou falando de direito autoral, estou falando de marca, que é diferente. Quando se trata de marca, cara, é totalmente imprescindível que você faça esse tipo de registro. Porque, olha só, vão ter coleções que elas vão dividir o PI do que eles estão criando com você. Então, eles te dão meio que uma permissão de você poder usar. E aí tem o caso do Macaco, que foi o restaurante, foi lá nos Estados Unidos, né? Apesar de ter um direito alienígena ali, a gente presta muita coisa deles, principalmente voltado para a propriedade intelectual. E o que acontece? Como essa coleção, eles estão dispostos a dividir a propriedade intelectual deles com a pessoa que está, né, ali dona daquela NFT, é uma relação um pouco mais tranquila. Mas, assim, trazendo para o Brasil, tem duas coisas que você precisa ver. Primeiro, o registro da marca. Por mais que você dê uma autorização ali da pessoa estar usando, é muito importante você ter a sua marca registrada para diversas questões ou problemas jurídicos que possam ocorrer no futuro. Então, assim, a marca Lumix tem que estar registrada, a marca 55 Unit tem que estar registrada, a gente fez o registro, depósito junto com o INPE, porque isso é importante. E aí, por exemplo, você tem a marca, o conceito ali geral e você vai ter a NFT em si. Cada NFT, ela é única, né? Cada uma vai ter um ID diferente, vai ter a sua especificidade. E eu não tenho como registrar 3.000 NFTs porque o supply do 55 são 3.000 NFTs diferentes. Eu não tenho como registrar ali as 3.000 NFTs junto ao INPE. Não faria sentido. Só os gastos que eu teria com isso seriam astronômicos. Não faria o menor sentido. Mas o que acontece? E nem seria o certo, né? Porque quando você está falando de personagem, o certo seria direito autoral, mas tem muita gente que registra como marca, e aí é uma discussão um pouco mais subjetiva. Mas o que acontece? A gente fez o pedido de registro dos 5 personagens que a gente desenvolveu no 55, que aí seria o Sheng, o César, a Nina, a Mel, que são os personagens que fazem parte da nossa coleção. Por mais que a gente queira ceder esses direitos de propriedade intelectual amanhã ou mais tarde, para o pessoal poder usar, a gente está cedendo. Mas a gente tem o direito com a gente. Então, assim, só a questão de você ter a NFT, ter esse registro, ela não é o suficiente, principalmente por questões legais aqui no direito brasileiro. Só com isso você não consegue ter todo o amparo e toda a proteção em cima da sua coleção ou da sua marca. Então, o indicado é sempre você fazer o registro. Quando se trata de direito autoral é mais tranquilo, mas quando se trata de marca é imprescindível que você faça o registro no INPE. Show. Camila, você tinha mais uma pergunta, acho? Na verdade, eu ia falar que tinha gente perguntando. Não, para mim ficou super claro. E eu acho que é muito legal isso, porque acaba que nem todo mundo tem a chance de, né, de estar ouvindo e trabalhando nesse tipo de projeto. Deixa eu só fazer uma pergunta prática, na verdade, agora. Óbvio que você não precisa falar os pormenores, os detalhes, mas é caro fazer um projeto desse, assim, botar de pé, desenvolver a parte. Conta pra gente um pouco isso, assim. Tá, vamos lá. Para desenvolver um projeto de NFT, tudo vai depender, vai ter os pormenores ali. É muito difícil não falar os pormenores de valor. Vamos lá. Quando você vai criar uma coleção de NFTs, você tem alguns custos envolvidos. O primeiro custo é com a arte. Você vai pedir para alguém desenhar, você vai contratar alguém para desenhar, e aí, mesmo assim, você pedindo para alguém, você tem que ter aquele contratozinho, né? Que o cara ele vai criar uma arte para você, e essa arte, os direitos autorais são seus e não dele. Ou você faz o certo é você fazer esse contrato antes do cara já começar a criar arte para você. E aí você vai ter esse custo envolvido com o desenvolvimento da arte, tá? Se você mesmo desenhar, ótimo, perfeito, você não tem custo nenhum com isso.
Aí vai da escolha vai da escolha que você vai ter com qual tipo de blockchain você vai utilizar. Cada blockchain vai ter uma especificidade, elas vão ter os seus métodos de validação de transações e essas validações de transações você acaba realizando um custo em cima disso. Então, por exemplo, se você vai subir um contrato, smart contract, e aí depende do tamanho também da coleção, você vai subir numa rede Ethereum, você deve pagar aí, por uma coleção de 3 mil, você deve pagar uns $600. Vamos botar aí. Então, tem mais esse custo. E o outro custo que você vai ter é você vai ter que pagar um desenvolvedor para fazer isso, a não ser que você saiba fazer isso. E aí, um dos maiores gastos é com desenvolvedores, porque o cara vai ter que fazer ali um smart contract com você, vai ter que codar, vai ter que fazer front, back-end de uma página para o pessoal poder mintar. Então, você vai ter esse gasto aí com desenvolvedores. Para mim, esse, de longe, é o gasto mais alto, porque desenvolvedor é muito difícil você pagar. Primeiro, é difícil você encontrar um que mexa com Web3. Depois de você encontrar um, você ainda tem que pagar, né? E aí fica caro. E, além disso, depois dele ter feito o contrato, você tem que passar por uma espécie de auditoria desse contrato. É muito bom você ter alguém que audite esse contrato para no dia de você realizar o mint não ter problema. E aí eu lembro que na época do 55 a gente chegou a gastar 3 Ethereums para isso. Então foi um precinho mais alto, porque a gente queria fazer ter um selo de validade bem confiável ali para a comunidade. Tanto é que o nosso contrato foi um contrato muito otimizado, ficou muito bom, e a galera, quando a gente fez o lançamento eles parabenizaram ali pelo contrato, pelo dev que tinha feito. Então, assim, no final das contas, valeu a pena. Mas, assim, se você for lançar uma coleção, uma Polygon da vida, em Matic, ou se você for lançar em Sol, que é outra blockchain, se você só simplesmente desenhar e subir ali no OpenSea, ou você subir num marketplace da vida, cara, você não paga basicamente nada. Tipo, é muito pouco, $10. Entendeu? Então, tudo vai depender dos pormenores de como você vai fazer isso. Porque aí não vai envolver um contrato mais complexo, você consegue fazer pela própria plataforma do OpenSea. Aliás, se eu quiser subir uma coleção agora no OpenSea, eu posso fazer minha conta lá, subir alguns desenhos e começar a vender. Então, assim, por uma questão mais profissional, envolve muito dinheiro. Mas por uma questão, se você for fazer ali uma coisa muito amadora e que não seja numa rede que envolva muitos gastos, pode ser bem tranquilo. Mas aí que também tem o outro lado. Por exemplo, se eu vou fazer uma rede Ethereum, que custa mais dinheiro, o volume da rede Ethereum ele é muito maior do que essas outras redes, né? Então, o que acontece? É muito mais fácil você vender a sua arte, a sua NFT, e ganhar mais dinheiro dentro de uma Ethereum da vida. Se você for vender em Sol ou na Polygon, as pessoas elas não têm muito costume. O volume ainda não é muito concentrado dentro dessas redes. Ou seja, você ganha muito menos dinheiro também com isso. Então, é essa relação que você tem. E aí é uma forma de você ter essa estratégia na hora de fazer o lançamento de uma coleção. Gente, desculpa, meu cachorro deu uma louca aqui. Com base no que você falou, você falou que no caso do 55 vocês quiseram ter uma verificação mais apurada, que fosse reconhecida do contrato. Explica um pouco melhor isso para a gente, essa questão da auditoria e dessa verificação. Na prática, como que isso funciona? Então, na prática, como é que funciona? Atualmente, não existem empresas especializadas nisso, tá? Então, o que acontece? Existem pessoas que são desenvolvedores famosos e são conhecidos pela comunidade dentro de Web3, que já fizeram parte de outros contratos, de outras coleções maiores, e essas pessoas elas têm um certo tipo de autoridade para validar um contrato. Então, basicamente, como tudo na Web3, é muito questão de comunidade. Então, a gente foi atrás de um desenvolvedor desses que era já amplamente famoso, e ele basicamente dá o aval dele de que o contrato tá bom, ajuda a mexer em alguma coisa se for preciso. É muito nessa pegada, entende? De tipo, você ter alguém ali que valide para você, que seja conhecido e que já tenha feito algum outro contrato de muito sucesso. Isso, bem interessante.
Legal. E aí, o tanto que o contrato que a gente utilizou foi, eu não sei se provavelmente vocês devem conhecer, foi uma coleção chamada Azuki. E essa coleção, ela tem atualmente um floor price de 15 Ethereum. Então, o dev que fez parte aí dessa, que fez o contrato, ele, poxa, o cara sabia bastante. E ajudou bastante. Apesar da gente ter um CTO, que é o Bruninho, assim, basicamente não teve que mexer muito no contrato, porque o Bruninho já tinha feito um ótimo trabalho ali, então a gente tem ótimos devs lá na Lumix, mas é assim, e depois, uma vez você tendo essa validade, você tem um contrato ali que, de certa forma, você já ganhou uma autoridade dentro do mundo de NFTs, ou seja, você não precisa ficar validando todo o contrato que você for fazer agora, entendeu? Entendido, obrigada. Nada, faz sentido. Alan, muito legal. Acho que a gente pode agradecer, né, Ju? Acho que o pessoal tá todo mundo aqui agora absorvendo essa enxurrada de informações práticas que você deu pra gente, assim, maravilhoso. A ideia desse curso realmente é trazer uma visão, né, mais prática da coisa, e ouvir você fala super fluido, super fácil, muito, muito gostoso. Obrigada demais, obrigada também a todos. Queria ver se você quer falar alguma coisa, Júlia também. Gente, eu só queria agradecer a oportunidade, foi bem legal, curti demais aqui participar junto com vocês. Desculpa qualquer coisa aí, se que eu tenha falado, gente. E é isso, assim, meu LinkedIn tá aí, eu sou super aberto a trocar ideia. Da última vez que eu participei do IPD e da BPI, depois vi uma galera no meu LinkedIn trocar ideia sobre, e assim, eu acho muito legal, eu gosto de difundir essa ideia de Web3. A gente está aqui para poder fazer isso, a Lumix. Então, assim, quem quiser aprender, tiver dúvida, quiser participar, ver como é que funciona, a gente também abriu um escritório ali no centro de Botafogo. Se quiser visitar a gente, cara, a porta está super aberta. Estou convidando todos vocês e é isso. Obrigada, Alan, obrigada pela aula prática e por fazer esse mundo ficar um pouco mais fácil para todo mundo. E obrigada, pessoal, por ficar aqui com a gente, por participar. A aula foi sensacional. É isso, gente. Vocês que são incríveis.